Um brinde. Toscana, Itália. Origens. A Itália é um dos países mais antigos no cultivo de vinho, com origens que remontam pelo menos 1000 a.C. Muito antes dos romanos, os etruscos já cultivavam vinho ali, tornando-a uma das regiões vitivinícolas mais antigas da Europa. Na antiguidade, a área formava a terra da Etrúria, nomeada em homenagem ao povo original. Em latim, isso significa Túcia, que mais tarde se tornou Toscana. Na Idade Média, o vinho de Florença tornou-se amplamente conhecido e era vendido nas cortes de países então distantes, como a Inglaterra e a Rússia. A Toscana está localizada no centro da Itália e Florença é sua capital. É a mais famosa região vinícola italiana, são mundialmente conhecidos os Chianti e os Brunello de Montalcino e também uma das mais belas paisagens do país. As castas. As variedades mais importantes são as tintas Sangiovese, Canaiolo, Brunello, Cabernet Sauvignon e Merlot, e as brancas Trebbiano de Toscana, Malvasia e Chardonnay. O terroir. A região, de aproximadamente 23 mil km², é limitada ao norte e ao leste pelos Apeninos, com o Monte Terminilo, de 2.216 metros de altura. As vinhas se estendem das montanhas até a costa do Tirreno, cobrindo cerca de 60 mil hectares de videiras. 2/3 delas estão localizados em encostas ensolaradas entre 100 e 500 metros acima do nível do mar. A paisagem vinícola alterna com olivais e extensas florestas. Os vinhos. Atualmente, a Toscana é considerada o centro italiano do vinho de qualidade. Entre eles, destacamos Brunello de Montalcino, Carmignano, Chianti, Elba Aleatico Passito, Montecucco Sangiovese, Morellino di Scanzano, Rosso della Val di Cornia, Vernaccia di San Gimignano e Vinho Nobile de Montepulciano. Ela também é o berço do fenômeno dos vinhos conhecidos como super toscanos, que muitas vezes desafiam os estreitos limites das classificações de origem controlada. Eles incluem Galestro, Ornellaia e Salsicaia, por exemplo. A Toscana também é o lar do famoso vinho sagrado Vinsanto. Muitas vinícolas italianas conhecidas investiram em novas vinhas ali, como Antinori, Castello Banfi, Castello di Querceto, Frescobaldi e Ricasoli. Para brindar ouvindo Verdi. O compositor italiano Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, famoso por suas óperas, nasceu em Parma, na Emília-Romanha. Ele era um grande amante de vinhos e adorava especialmente o Chianti, declarando que este era não apenas seu vinho favorito, mas também seu remédio. Apreciava também os vinhos Lambrusco e Asti Spumante. Escute Rigoletto com sua famosa área La Donna è Mobile ou, com uma taça na mão, faça um brinde enquanto escuta o famoso dueto Libiamo nel lieti calice do primeiro ato de La Traviata de 1853. Um brinde. Borgonha, França. Origens. A Borgonha é uma das regiões vitivinícolas mais antigas e importantes da França. A viticultura foi influenciada pelos gregos antes mesmo da chegada dos romanos. Eles forneciam vinho e objetos de arte aos gauleses que viviam ali naquela época. O famoso cráter de Vix, uma jarra de mistura para vinho, em um túmulo de princesa celta do século 6 a.C., atesta o comércio entre os dois povos. A primeira evidência da viticultura remonta a 312 d.C., em uma carta ao imperador Constantino. A Borgonha foi um ducado independente durante o longo período de 947 a 1493. O duque borgonhês Filipe o Bom é creditado por selecionar pessoalmente uma variedade de Pinot Noir e prescrevê-la como a casta de uva obrigatória para a área. Naquele tempo, o vinho de Beaune já estava entre os mais famosos do mundo. A região histórica de Borgonha-Franche-Comté fica entre as cidades de Paris e Lyon, na parte centro-leste da França. Atualmente, o território conta com 8 micro-regiões e mais de 2,8 milhões de habitantes. A capital regional é a cidade de Dijon, mas a capital do vinho é Beaune. As castas. A grande diferença em relação a Bordeaux e a maioria das outras regiões francesas é que os vinhos são produzidos principalmente a partir de variedades únicas. As 4 castas dominantes são Chardonnay e Aligoté para vinhos brancos
e Pinot Noir e Gamay, Beaujolais, para vinhos tintos. O terroir. Mais de 10 mil viticultores cultivam cerca de 40 mil hectares de videiras. A maioria possui apenas 1 ou 2 hectares. Os grandes vinhedos aqui não são chamados de château, como em Bordeaux, mas principalmente de domaine. Os solos muito diversos consistem em granito, ardósia, marga e calcário, bem como cascalho e argila. O clima, em grande parte continental, é caracterizado por invernos frios e verões relativamente curtos devido à localização norte. Nos meses de maio e junho, bem como em outubro, costuma haver chuvas abundantes. Os vinhos. É limitado o acesso aos grandes vinhos da Borgonha, negociados com antecedência por colecionadores e adegas estreladas. A produção é reduzida e o valor é elevado, alcançando cifras estratosféricas nas safras mais desejadas. Uma garrafa de Romanée Conti, por exemplo, foi vendida em leilão por $558 mil em 2018. Entre as denominações mais conhecidas estão Chambertin, Clos de Vogue, Clos de Lambret, Musigny, Romanée Conti, Fixin, Nuits Saint-Georges. Para brindar assistindo A Festa de Babette. Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1988, o filme é ambientado em uma pequena aldeia dinamarquesa no século XIX. Após uma vida austera, a refugiada Babette oferece à comunidade que a abrigou um extraordinário banquete regado ao icônico Clos de Vogue, safra 1845, e também champanhe. Uma história sobre generosidade, compaixão e boa comida. Assista na sequência a outros 2 bons filmes, com locações na Borgonha: Chocolate, com Johnny Depp e Juliette Binoche, e Cyrano, com Gérard Depardieu. Um brinde. Champagne, França. Origens. Champagne só de champanhe. Esse vinho, produzido há séculos na região de Champagne, no nordeste francês, conquistou o mundo e se tornou sinônimo de espumante. Tanto que muitos espumantes tentaram se denominar champanhe, mas os vinicultores franceses lutaram para que apenas a bebida lá produzida obtivesse o registro. A região já vendia vinho branco de qualidade, mas somente nos séculos 17 e 18 o método champenoise foi descoberto. Nas garrafas, sempre em garrafas, nunca em tonéis, a bebida sofria uma segunda fermentação, criando as extraordinárias borbulhas, símbolos do vinho. Elas eram vistas primeiro como um problema, as garrafas estouravam com frequência, mas depois como uma maravilha da química. Coube ao monge beneditino Dom Pierre Perignon, da abadia de Ovier, a fama pela descoberta, embora se diga que ele passou parte da vida tentando eliminar o problema. O certo é que a bebida caiu no gosto da realeza de então, para em seguida conquistar o mundo. E lembrando, em português pode ser o ou a, mas faça como o francês, o champanhe. As castas. São 3 as variedades aprovadas: Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. O terroir. O solo tem a predominância do calcário, com uma superfície arenosa em alguns lugares. O calcário armazena água e permite que as raízes cresçam com profundidade. Isso é ideal para as caves de Reims, região que literalmente atravessa o subterrâneo. Ano após ano, essas caves possuem uma temperatura ótima e constante de 10 a 11 graus e uma umidade de 70 a 90%, o que é muito importante para o armazenamento e amadurecimento em longo prazo dos champanhes. Os vinhos. Os champanhes são classificados de acordo com diferentes critérios. A denominação por quantidade de açúcar vai de extra brut, muito seco, a doux, muito doce. Na classificação por tempo de envelhecimento, podem ser vintage, envelhecidos por no mínimo 3 anos, ou prestige cuvée, de alta qualidade, envelhecidos por períodos longos. E, por último, há a divisão por localização dos vinhedos, que os separa em Premier Cru e Grand Cru. Para brindar lendo Hemingway. O Nobel de Literatura Ernest Hemingway é um dos maiores escritores norte-americanos, autor de O Velho e o Mar, entre muitas outras histórias. Conhecido pela prosa concisa, pelos marcantes protagonistas masculinos e pelos temas existenciais, Hemingway era também um apreciador do champanhe e de outras bebidas, abusando delas com frequência. Talvez mais do que qualquer escritor, engajou seus personagens no ato de beber e comer, seja num café, seja numa fogueira, numa bodega ou num café parisiense.
O champanhe é consumido em praticamente todas as suas obras, em quantidades variáveis. Nas celebrações de O Sol Também Se Levanta, bebe-se Mumm, e em O Jardim do Éden, Pierre Jouet. Um brinde. Serra Gaúcha, Brasil. Origens. A bela Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, é o símbolo do vinho no Brasil. Lá, os primeiros imigrantes europeus, ainda no século XIX, testaram suas mudas e técnicas, iniciando uma tradição que ainda perdura. Foram muitas décadas de adaptação e, durante um longo período, a produção foi restrita ao vinho de mesa. Uma revolução teve início a partir dos anos 1960, intensificada nas décadas de 80 e 90, com investimento em tecnologia e inovação. As uvas viníferas encontraram seu caminho e hoje seus vinhos finos têm orgulho de frequentar as melhores adegas do mundo. A mais conhecida das sub-regiões da Serra Gaúcha é o Vale dos Vinhedos, praticamente sinônimo de vinho no Brasil. Localizado no centro de um triângulo formado pelas cidades de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Garibaldi, o lugar reúne algumas das mais tradicionais vinícolas do país e é um roteiro turístico consolidado. No entanto, a região da Serra Gaúcha abrange 32 municípios e entre eles estão alguns de enorme tradição vinícola, como Farroupilha e Pinto Bandeira. Além disso, o Rio Grande do Sul tem outras 3 regiões vinícolas: Campanha, Serra do Sudeste e Campos de Cima da Serra. As castas. As uvas viníferas mais bem estabelecidas no terroir das regiões produtoras do Rio Grande do Sul são Merlot, Cabernet Sauvignon, Tannat, Cabernet Franc, Pinot Noir e as uvas para os espumantes com a dupla internacional Pinot Chardonnay e Riesling Itálico. O terroir. A Serra Gaúcha é uma região montanhosa por natureza, com solos variados, do basalto e granito ao argiloso e levemente calcário, de relevos ondulados e declividade média a alta, permitindo a absorção otimizada dos raios solares. O clima subtropical úmido, com temperaturas que oscilam dos -4 aos 32 graus, garante invernos rigorosos e verões quentes, estações que otimizam as etapas de crescimento da videira. Os vinhos. A região tem 2 áreas produtoras com registro de denominação de origem, o Vale dos Vinhedos e os Altos de Pinto Bandeira. A denominação de origem do Vale dos Vinhedos ocupa 72 km² e exige a uva Merlot para os tintos, com cortes permitidos de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat, envelhecidos em barris de carvalho por no mínimo 12 meses. Já a recente denominação de origem do Alto de Pinto Bandeira registra os espumantes elaborados com as uvas Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico. Além disso, são mais 4 indicações de procedência: Campanha Gaúcha, Altos Montes, Farroupilha e Monte Belo. Para brindar, lendo Veríssimo, o pai e o filho. Érico Veríssimo é um dos maiores nomes da literatura brasileira, autor de Olhai os Lírios no Campo e de O Tempo e o Vento. Seus personagens inesquecíveis, Ana Terra e Capitão Rodrigo Cambará, traçam uma história do Rio Grande do Sul e suas tradições. O filho do escritor, Luiz Fernando Veríssimo, famoso por crônicas e contos de humor, é autor de Gula, O Clube dos Anjos, um ótimo romance repleto de vinho, comida e assassinatos, e da ótima coletânea A Mesa Voadora. Disse Luiz Fernando, abre aspas, beba vinho para o espírito e para a boa digestão, beba vinho na festa e beba vinho na solidão. Beba vinho por cultura ou por educação, beba vinho porque, bem, você encontrará uma razão. Fecha aspas. Um brinde. Mendoza, Argentina. Origens. O vinho é a bebida nacional da Argentina e isso nos diz muito sobre o país e sobre sua história e seu povo. A tradição vitivinícola remonta ao século XVI e é reforçada alguns séculos depois pela migração de espanhóis, franceses e italianos. São mais de 220 mil hectares plantados, sendo Mendoza a maior e mais famosa região produtora. Vem de lá alguns dos melhores Malbecs do planeta. Aos pés da Cordilheira dos Andes, o lugar tornou-se um destino turístico cobiçado, unindo beleza natural, cultura e gastronomia. As castas. Embora a Malbec seja, sem dúvida, a estrela da região, também existem extensas plantações de Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Syrah, Torrontés, Bonarda, Pinot Noir e Sauvignon Blanc, entre outras. O terroir.
A faixa de terra de vinhedos ao longo da base dos Andes está situada entre 800 e 1.200 metros acima do nível do mar, e é essa altitude que modera o clima quente e seco da região. Os dias quentes e ensolarados são seguidos por noites muito mais frias devido aos ventos do oeste dos Andes. Esse período de resfriamento retarda a maturação, prolonga a temporada de crescimento e confere sabores ricos e maduros às uvas. A irrigação é facilitada pelos rios, incluindo o próprio Mendoza, que desce das montanhas. Os solos são de origem andina e foram depositados ao longo de milhares de anos. Esses terrenos rochosos e arenosos possuem pouca matéria orgânica e têm boa drenagem, tornando-se secos e de baixa fertilidade. Os vinhos. A Argentina conta com uma legislação simples para indicar a origem de seus vinhos. O sistema tem 3 categorias: indicação de procedência, indicação geográfica e denominação de origem. As IPs apenas indicam a região de produção dos vinhos. Já as IGs e as DOCs são fundamentadas na diferenciação por terroir, sendo a IG um passo necessário para a DOC. A primeira DOC certificada foi Lujan de Cuyo, em 92, seguida por San Rafael, ambas em Mendoza. Para brindar ouvindo Piazzolla. Assim como o vinho é a bebida nacional, o tango é a expressão artística símbolo da Argentina. Seu maior personagem é Carlos Gardel, que já cantava há quase 100 anos "No ves mi copa vacía, echa vino tabernero", entre muitos outros clássicos com referências diretas à bebida, como Gotas de Veneno e La Violeta. Foi, entretanto, Astor Piazzolla o músico que revolucionou o tango em uma série de gravações entre os anos 1950 e 1970. Sua mais famosa composição, Adiós Nonino, em homenagem ao pai, cita o vinho com carinho: "Mi adiós a tu amor, tu tabaco, tu vino". Um brinde. Rioja, Espanha. Origens. Reconhecido pela elegância, pela potência e pela complexidade, o vinho de Rioja é um símbolo da Espanha. Sua fama cresce na segunda metade do século XIX, com a fundação de vinícolas e o conhecimento de técnicos franceses que emigraram para a área após a invasão da filoxera. Em 1991, a região de origem de Rioja é elevada ao primeiro nível de qualidade espanhol, o DOCA. Seus vinhedos estão localizados no norte da Espanha, estendendo-se por ambas as margens do rio Ebro. O nome deriva de Rio Oja, um afluente do Ebro. O local abrange principalmente a comunidade autônoma de La Rioja, mas também se estende até partes das comunidades vizinhas do País Basco e de Navarra. As castas. Mais de 80% da produção é de vinho tinto. A uva mais importante e típica é a Tempranillo, seguida pela Garnacha. Tempranillo é o diminutivo de temprano, que em espanhol significa cedo, e no contexto do vinho quer dizer que essa variedade de uva amadurece antes das demais. Nos brancos predomina a viura, Macabeu. O terroir. A área, que tem mais de 100 km de comprimento, fica em ambas as margens do rio Ebro e nas encostas das colinas adjacentes. Possui um clima ameno, com verões curtos e belos outonos. O Atlântico e o Mediterrâneo são climas predominantes. Os solos são pobres em matéria orgânica e muito variados, podendo ser argilosos, arenosos, calcários, entre outros. Os vinhos. Tradicionalmente, os vinhos de Rioja são envelhecidos em tonéis de carvalho, o que faz ganhar a cor característica em algumas notas de baunilha, limão e especiarias. O tempo de maturação determina sua categoria: Joven, para consumo imediato; Criança, 2 anos de maturação; Reserva, 3 anos; e Gran Reserva, 5 anos. Para brindar, lendo Dom Quixote. Vinho bebia-se com fartura na Espanha da época, entre os séculos XVI e XVII, em que Miguel de Cervantes viveu e escreveu sua obra-prima Dom Quixote de la Mancha. A região de nosso delirante personagem, La Mancha, era e ainda é uma das principais produtoras de vinho no país. São diversos os momentos do livro centrados na bebida. Um sonâmbulo Dom Quixote de pijamas ataca alforjes de vinho pensando que eram cabeças de gigante, para o desespero do taberneiro. Em outra cena bastante famosa, o fiel escudeiro Sancho Panza gaba-se de vir de uma família de profundos conhecedores da bebida.
Um Rioja Gran Reserva é o melhor companheiro para essa comovente história sobre os limites da realidade e da loucura. Um brinde. Douro, Portugal. Origens. Portugal produz vinho desde os tempos dos romanos e conta com renomadas regiões produtoras como o Alentejo, o Dão e a Bairrada. No entanto, seu mais famoso vinho, internacionalmente reconhecido, é o do Porto, produzido no Vale do Douro. Ainda em 1756, o Marquês de Pombal definiu os limites da região, buscando garantir a autenticidade de seu mais precioso produto de exportação, transformando o Vale do Douro em uma das mais antigas denominações de origem do mundo. Parte da área, o Alto Douro, foi registrada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2001. O vinho do Porto, assim chamado em referência à cidade à beira do Atlântico, na foz do Rio Douro, é uma bebida fortificada, doce e suave, muitas vezes servida após ou como a sobremesa. Ganhou o mundo a partir do século XVI, quando se tornou um sucesso na Inglaterra, que já não podia importar vinho da então inimiga França. Seu processo de fabricação conta com a adição, durante a fermentação, de um destilado neutro de uvas, responsável por seu sabor característico e, no passado, por garantir seu transporte mundo afora sem estragar. As castas. O Douro conta com uma enorme variedade de castas e a grande maioria dos vinhos resulta de um lote de várias uvas. A Touriga Nacional é a mais importante. Outras presentes na área são Trincadeira Preta, Tinta Barroca, Tintucão, Tempranilho e Touriga Francesa. As vinhas velhas com frequência contêm castas mais incomuns, tornando seus vinhos menos previsíveis e com nuances inesperadas. O terroir. O Baixo Corgo, no oeste, é mais frio e úmido. Corgo é o nome dado a um dos afluentes do Douro. No Alto Corgo, ou Cima Corgo, o clima é mais seco. As vinhas estão localizadas ao longo das íngremes margens do Douro e seus afluentes. Já mais próximo à fronteira com a Espanha está o Douro Superior, com microclima quente e seco e solo profundo e rochoso. As muitas castas adaptam-se às variações de altitude, à exposição ao sol e ao vento, à fertilidade do solo e ao acesso à água. Os vinhos. São muitas as classificações e divisões do vinho do Porto. Por exemplo, de acordo com o método de fabricação, o tempo de envelhecimento, na garrafa estilo rubi ou em madeira estilo tawny, a produção a partir de uvas de um mesmo ano ou de uma mesma vinha, entre outras. Para brindar, ouvindo Amália Rodrigues. Diva absoluta do fado português, Amália Rodrigues nasceu em Lisboa e ganhou o mundo com suas interpretações passionais da música símbolo de Portugal. Amparada na tradição, ela renovou o fado, mantendo intacta a essência dessa manifestação cultural. Teve uma relação profunda com o Brasil, onde fez grandes shows e inúmeras parcerias, sendo ainda lembrada com saudade. Gravou em 1971 a divertida Ouça Lá, ó Senhor Vinho, de Alberto Janes. A música é uma brincadeira com os efeitos da bebida em um jogo de perguntas e respostas. O vinho defende-se. E só faço mal a quem me julga ninguém, e faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, págua. No bom humor, no ritmo e na poesia, é muito semelhante à clássica Marvada Pinga, consagrada na voz de nossa inesquecível Inesita Barroso. Um brinde. Vale Central, Chile. Origens. Notório corsário inglês, Sir Francis Drake já atormentava os chilenos no século XVI, pilhando vinho além de ouro e prata. Pois a então colônia já era uma grande produtora, abastecendo boa parte do Império Espanhol, e os carregamentos eram presa fácil para os navios piratas. Ao longo dos séculos seguintes, o vinho tornou-se parte da própria identidade chilena, mas é somente a partir da década de 1970 que a moderna vinicultura é implantada no país, com resultados rápidos e bem-sucedidos. Com uma geografia privilegiada e investimento contínuo em pesquisa e tecnologia, o Chile hoje é reconhecido pela qualidade de seus vinhos, em especial os Cabernet Sauvignons, que estão entre os melhores do mundo. São várias as regiões produtoras, sendo o Vale Central a mais antiga e famosa. É dividido em 4 sub-regiões de norte a sul: Maipo, Rapel, Curicó e Maule. As castas.
A Cordilheira dos Andes protegeu os vinhedos chilenos da filoxera e ainda hoje são encontradas vinhas centenárias produzindo sem enxerto. As castas originais dos tempos de colônia, como a Listán Prieto, ainda persistem, mas a moderna produção é concentrada em uvas europeias tradicionais, como a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Sauvignon Blanc, a Chardonnay e a Syrah. A Carmener, praticamente extinta na Europa após a filoxera, estava viva e forte no Chile, confundida com a Merlot até a década de 1990. É hoje uma das principais cepas. O terroir. O Vale Central estende-se de norte a sul por cerca de 1.000 quilômetros. A leste, a Cordilheira dos Andes. A oeste, a Cordilheira da Costa. O clima é predominantemente mediterrâneo, com o ar fluindo dos Andes à noite, refrigerando os vinhedos. Os vinhos. São divididos entre os que estão ou não estão vinculados a uma denominação de origem. Dentro da mesma área, a vinícola pode rotular pela sub-área, como Maipo Valley, em vez de Vale Central. Termos complementares, reserva, seleção superior, etc., não são regulamentados. Para brindar assistindo a My Fair Lady. No cinema, o vinho é muitas vezes um símbolo de sofisticação e maturidade. No clássico musical My Fair Lady, de 1964, vemos o solteirão e misantropo professor de linguística Henry Higgins, Rex Harrison, em sua aposta para transformar a humilde Eliza Doolittle, Audrey Hepburn, em uma dama. Uma das lições da moça consiste exatamente em aprender a provar vinho. Vencedor de 8 Oscars, o filme é um clássico delicioso. Emende uma sessão dupla com uma leitura mais contemporânea do mesmo tema, Miss Simpatia. A agente do FBI Gracie Hart, Sandra Bullock, também busca lições de boas maneiras para se infiltrar em um concurso de Miss. Seu professor Higgins é o elegante e snob Victor Melling, Michael Caine, que em um restaurante provoca a aprendiz quando pede ao sommelier: Gaston, mais uma taça de Cabernet Sauvignon. E para você, mais um barril de cerveja?